Hoje uma edição especial do Papo Direto, nós vamos falar sobre internet, sobre tecnologia, por isso eu estou recebendo aqui a Bruna e também o Gabriel Gomes, eles da Sim Digital, nossa parceira, para a gente falar muito sobre essa área que cresce e que cada vez mais faz parte do nosso dia a dia. O Papo Direto está no ar. Graças a uma internet estável, você consegue todas as semanas curtir nosso conteúdo, nossos cortes nas redes sociais e também os episódios no YouTube. Por isso que eu vou bater um papo com a Bruna e também com o Gabriel da Sim Digital, que estão por aqui com a gente. Já em primeiro lugar, a primeira pergunta, sejam muito bem-vindos, qual é a necessidade que a gente tem nos dias atuais, Bruna, de ter uma internet estável, confiável e que a Sim Digital proporciona, hein? Então, hoje a internet, ela é a tua base principal, a tua operação para a tua empresa, né? Então, ela é importante tanto quanto tu ter energia elétrica, né? Verdade. Ou seja, se tu não tem uma internet estável na empresa, ele acaba afetando toda a tua operação, e ter uma internet instável significa perder dinheiro, né? Uhum. Em casa, a gente fica sem internet e simplesmente... Poxa, é um saco, mas na empresa, se tu não tem internet, a tua operação falha e tu acaba perdendo dinheiro. Então, impacta muito nisso, na questão financeira e desenvolvimento da empresa, enfim. Até porque muitas empresas, Gabriel, e a gente pode dizer quase que a totalidade das empresas hoje tem uma ligação gigantesca com a internet, né? Dependem de sistemas, de operações, a internet até das menores, de pequeno porte, às grandes, as gigantescas empresas, né? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Isso, exatamente. Toda empresa, pelo menos, vai ter uma maquininha de cartão que vai depender da internet, então às vezes vai ficar lá carregando infinitamente, o cliente ali tentando pagar, às vezes gerando fila. Outras empresas maiores têm o sistema de ERP, tem sistema de CRM, tem, enfim, N sistemas que são completamente afetados pela falta de internet. Então, às vezes, a gente chega lá numa empresa que solicitou nosso serviço e, de repente, lá tá o pessoal lá falando assim, tu vai resolver o problema pra gente aqui, aqui não dá mais, essa internet aqui não tem como. Então, a gente pega bastante esse tipo de caso, assim, e a gente vai lá e realmente a gente consegue resolver esse tipo de problema, né? E, assim, aí que tá o diferencial da Sim Digital também, que é essa questão do atendimento, da proximidade, porque provedores a gente tem aos montes por aí, né? E aí, em um mercado cada vez mais competitivo, você resolver esse problema para o cliente é que faz toda a diferença, né? Isso, é exatamente isso. A gente já começa o atendimento já fazendo um filtro bem legal do que o cliente tem, do que ele precisa. Além disso, a gente vai no local. Então, a gente vê lá realmente o que acontece, o que não acontece, o que o cliente precisa, entende certinho as demandas dele, para daí a gente fazer um plano específico para aquele cliente. Então, a gente, na parte de empresas, a gente não trabalha com planos fechados, esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. A gente vai lá, vê o que o cliente precisa e entrega um serviço que é o que ele precisa. É personalizado. Então, é o personalizado, né, Bruno? Exatamente. A gente até comentava antes de entrar no ar aqui, porque existe a diferença do produto que é entregue ao consumidor residencial do consumidor comercial. Pessoas físicas são diferentes de pessoas jurídicas, né? E a internet delas também, né? Exatamente. E o diferencial da Sim é justamente isso, que o nosso objetivo não é só entregar um link de internet, é entregar a solução para toda a demanda da operação daquele cliente empresarial. Desde a pequena empresa, comércio, um barzinho de esquina, às vezes o cliente tá com oscilação porque vai liberando internet, Wi-Fi para todo mundo e os vizinhos da volta acabam ficando conectados e gera lentidão naquele cliente, na maquininha. Então, a gente tem um plano específico para atender aquela demanda. Então, é isso, assim, a gente olha com muito carinho e muito cuidado a entrega desde da pequena empresa para grande empresa, desde hotéis e empresas de grande porte, de grande porte, Você exatamente. tocou em um ponto interessante, o cara tem uma internet ali, é legal, bacana, vai liberando Wi-Fi para um, para outro, e para outro, daqui a pouco a vizinhança toda tem a senha. Isso vai fazer diferença na operação dele ali, vai atrapalhar, né? A camaradagem que complica às vezes, exatamente. Né? E aí o que acontece? Aí a experiência daquele cliente com determinada empresa, aí vem o problema, porque aí acha que o problema tá na entrega do provedor. E não, é porque tem muitas pessoas conectadas na rede. E aí tá a diferença, né? Exato. Da rede comercial para a rede residencial, né? Exatamente. Ô, Gabriel, conta um pouquinho da história da Sim Digital e da atuação de vocês aqui no nosso litoral, no litoral de Santa Catarina, hein?
A Sim Digital, ela faz parte de um grupo maior, que é o BR Digital, que é um grupo a nível nacional, então ele entrega links, conexão para provedores e outras grandes empresas, e a gente, na Sim Digital, faz parte do braço local, né? Então, a gente entrega localmente nas cidades, existem várias Sims digitais espalhadas pelo país, e a gente está aqui do Vale do Itajaí, que atende Balneário Camboriú, Navegantes, Itajaí, Ilhota, Brusque, enfim, várias cidades aqui no Vale do Itajaí. E esse provedor local aqui veio de um outro provedor, que era a Mil Negócios, né? Isso, a Mil Negócios, que é um provedor que tem há muitos anos aqui, se não me engano é desde 2001. Acho que de 2018 para cá teve uma mudança de gestão, que daí é a Júlia, que tu conhece. Um abraço pra Júlia, gente fina demais. E de lá para cá teve várias mudanças, melhoras, infraestrutura em fibra e etc. E a partir de 2020, acredito que foi, que virou Sim Digital. E agora a gente está aí, agora a gente está com Sim Empresas também. Então antes a empresa não tinha uma área específica para a empresa, para atender empresas, e agora eu e a Bruna viemos lá de Florianópolis, onde a gente já desenvolvia na Sim de Florianópolis um trabalho parecido com esse, e a gente veio desenvolver aqui, estamos aí ajudando o pessoal aí resolver seus problemas de conexões, né? Muito bem. Antes de a gente falar, Bruna, da questão empresarial, uma curiosidade que certamente é uma curiosidade de quem está assistindo a gente. Como é que funciona essa questão da internet? Tem um servidor, tem um ponto lá na Sim Digital e tudo é ligado por lá, a pessoa está ali, conectada na internet. De onde que vem esse sinal? Como é que funciona isso? Esse cabeamento passa pela cidade, está ligado no meu Wi-Fi? Vamos trazer isso para os leigos entenderem. Sim. Em cada ponto da cidade, em cada área, nós temos o que nós chamamos de POP, né? Onde está os nossos servidores que vai alimentar determinados bairros. Então, a fibra que sai da casa do cliente vai para a caixinha de atendimento do poste, e essa fibra, ela passa por vários lugares, onde a gente chama de níveis, né? N1, NV1, NV2 e NV3. A NV3 é a CTO, que é onde a gente entrega a fibra, o link na casa do cliente. E aí a gente tem o primeiro nível, que é onde está esse ponto de distribuição, é onde está o nosso servidor que distribui toda a fibra para os nossos clientes, no caso. A gente tem os POPs centralizados, assim. É uma operação bem complexa, né? E que envolve muitas mãos, né? Desde o time de marketing, passando pelo comercial, pelo pessoal que está ali, né? No dia a dia, nos postes, ali fazendo essa operação, né? Exatamente. É um trabalho complexo, né, Gabriel? É, bastante complexo. Que nem a Bruna falou, são vários níveis, então tem os POPs, tem um data center central, e daí tem onde chega a internet pra gente também, que é, no caso, fornecido pela BR Digital, que é o provedor dos provedores. Então é isso aí, é um serviço bem complexo mesmo. E cada vez mais a vida da gente ela tá na internet, né? O próprio jeito de assistir televisão mudou, porque hoje a gente tem os streamings aí que dependem 100% da internet, né? Como é que foi nos últimos anos? Vocês perceberam essa melhoria na capacidade de sinal? Porque antigamente a gente entrava ali no Google, entrava em sites mais básicos ali. Hoje não, hoje você tem aplicativo de banco, tá tudo ligado ali, né? Sim. Como é que foi esse investimento que foi feito para melhorar isso? A fibra ótica, ela foi revolucionária, né? Então tu consegue entregar altas velocidades com uma infraestrutura que é um custo-benefício muito alto e uma capacidade muito boa. Então, essa parte de entregar a velocidade já não é mais tanto o problema. O principal fator agora é entregar dentro da casa do cliente um equipamento de qualidade que realmente vai te proporcionar uma estabilidade alta. Porque a velocidade qualquer um pode entregar. Certo. Agora, a estabilidade, a dimensionamento de dentro da casa do cliente ou de dentro da empresa do cliente, que é realmente o grande diferencial. Hoje, a Sim Digital trabalha com os melhores roteadores, que são da melhor marca que tem disponível no mercado, na minha opinião, que é a ZTE. Eles são roteadores Wi-Fi 6, que é a melhor tecnologia disponível. Então, eles, antigamente, os roteadores, eles trabalhavam eles trabalham no sistema de fila de requisição. E nos roteadores mais antigos, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 e etc., era uma fila única. Certo. Então, eu tenho 10 computadores aqui conectados,
o roteador vai atender um por vez. Então, como se fosse num supermercado com um caixa só aberto. Sim. E o Wi-Fi 6... A fila ficaria gigantesca ali, né? A fila fica gigantesca à medida que vai tendo mais dispositivos, vai ficando maior mais ainda pesado. A fila, é mais pesado. E o Wi-Fi 6, ele veio com uma configuração que ele atende em várias filas ao mesmo tempo. Então, ele consegue atender multidispositivos. Chama M1MIMO, o nome dessa tecnologia. É multi-user. Então, aí você consegue usar a televisão, a Smart TV, os smartphones, outros aparelhos, o notebook, que usa todos centralizados ali através desse Wi-Fi 6. Né? Sem precisar ficar nessa fila muito grande, né? Sim. E outro ponto também, na questão de planos residenciais, que a gente... tem muita pauta com os clientes, né? A questão do dispositivo do cliente ser compatível com a tecnologia que a gente entrega. Tem isso também. Tem isso também, porque o cliente às vezes contrata ali o plano de 1000 mega, o que acontece? Mas no meu dispositivo não está chegando, mas aí a pessoa tem um dispositivo mais antigo e não tem capacidade. Então, tem isso. Hoje, os celulares, por exemplo, mais atualizados, já tem a capacidade giga, né? Sim. Mas o meu, por exemplo, não tem. Então, eu posso estar na melhor velocidade e o meu equipamento ele vai ficar limitado ao que ele recebe. Então, tem muito disso também, do cliente entender que o dispositivo que ele tem em casa pode não ser compatível com a tecnologia que a gente entrega. E quando tem isso, a gente tem uma cartilha que a gente explica, a gente informa o cliente sobre essa questão que às vezes o cliente fica daí insatisfeito. Poxa, mas eu contratei tanto e estou recebendo tanto. A gente vai procurar ver se é o dispositivo, se é alguma coisa... Né? Sim, porque às vezes é uma questão de configurar o equipamento. Sim. Ou é uma questão do dispositivo, exatamente. Né? Ou o nosso, né? Uma questão da configuração do nosso equipamento, do nosso roteador. Ou é uma questão realmente do cliente comprar um equipamento mais atualizado. Quando a gente diz incompatibilidade, que ele é incompatível, não quer dizer que ele não funciona. Ele não vai entregar tudo, né? Ele não vai entregar a velocidade máxima. A gente lê e acompanha lugares aí que já estão lançando imagens, por exemplo, em vídeo no tal do 8K. Né? O Japão, nos Estados Unidos e na Europa. Mas aí você vai ligar uma TV no Brasil, em 8K, você não tem essa tecnologia de transmissão disponível. Nos canais abertos, por exemplo, você está entregando 1080, né, que é o sinal que a gente tem em TV aberta hoje, por exemplo. Então, não está em 8K. Claro, não tem, né? Sim, então é mais ou menos uma comparação como essa. Né? Perfeito. Exatamente. E eu acho que vale, e aí é um diferencial que vocês estão mostrando com a Assim Empresas e com a Assim Digital, deixar isso claro para o cliente, né? Uma relação transparente, né? Tu está comprando 1000, mas tu não vai ter esse 1000 por isso, né? Isso faz parte do jogo e desse diferencial de vocês também, né? É a mesma coisa com o Wi-Fi também, que é importante falar isso, porque, que nem a gente está falando, é importante o link, mas é importante a infraestrutura dentro da casa do cliente. Por exemplo, um roteador Wi-Fi, ele é para atender 60, 70 metros quadrados, mais ou menos. Então, se tu tem uma casa que tem 120, 130, 140 metros quadrados, um roteador só não vai te atender. Porque dentro da casa do cliente é preciso redimensionar. Ou, por exemplo, às vezes ele atende até 70 metros quadrados em média, mas a casa do cliente é comprida. Peguei outro dia um caso desse. A casa do cliente era um apartamento que ele era comprido, assim. Daí o roteador, a sala fica aqui, o roteador normalmente fica na sala, e na suíte do cara que era na outra ponta não estava funcionando. Daí a gente foi ver, ele olhou a planta do apartamento, mas passa o banheiro da suíte, e daí até a cama dele, até o quarto então dele. Tu imagina, o azulejo é uma coisa que prejudica muito o sinal de Wi-Fi. A água também. A água também. Sim, o encanamento do banheiro também é um... Vidro, por exemplo, se tem um aquário dentro de casa, interfere no sinal. Às vezes, o aquário às vezes um aquário o aquário tá no rack do cara e o roteador tá do lado. Daí, meu Wi-Fi não funciona. Atrapalha. Se você tem o equipamento instalado num quarto, um aquário no meio e a sala depois, o sinal vai chegar ruim na sala. Exatamente, até porque o Wi-Fi, ele é uma frequência via rádio. Certo. Então, liga um rádio num determinado volume na sala e vai ver se você escuta no quarto. Não escuta, é basicamente isso. Então, tu precisa ter
um roteador adicional. Então, acho que essa é a dica importante, né? E aí você toca um ponto importante, Bruno. Instalar um roteador seria um repetidor desse sinal, talvez? Não, é um roteador mesmo que tem a tá, mesma... Não espelha o sinal, não copia. Tem não. uma independência, digamos assim. Sim, porque é um outro roteador que é ligado via cabo de rede, onde vai chegar a velocidade de 1 giga que o cliente contratou ali. E a partir de então, ele vai distribuir o sinal. Porque a diferença também da SIM é que a gente vende a rede 5G. Certo. Então, se eu estou vendendo uma rede 5G, eu quero que toda a casa do cliente ou toda a empresa do cliente, ele tenha toda a rede Wi-Fi dele no 5G e não no 2.4, porque o 2.4 ele é para distância, né? Então, a gente acaba sempre orientando o cliente. E, claro, tem a questão também de planos empresariais. Às vezes, a empresa quer contratar também um plano básico com roteador e aí tu vai ver, o cara tem 24 equipamentos, 24 dispositivos. Fica difícil, né? Exatamente, num plano básico, num plano simples. Então, também a gente tem que ir, vamos fazer uma... Aí, quando já é cliente, precisa de um upgrade, ou eu já digo, vamos fazer uma visita, vamos entender a sua topologia, vamos entender a sua necessidade. Porque, às vezes, é um plano básico, mas a gente tem que botar, de repente, um equipamento diferenciado, um access point, onde tem capacidade para mais dispositivos conectados. Às vezes, a operação da pessoa não é tão complexa, mas precisa de um equipamento que tenha maior capacidade de distribuir Wi-Fi e poder ter mais pessoas conectadas na rede, né? Então a gente volta naquele ponto. Existe diferença entre a internet residencial e a internet comercial. Ponto. Sim, né? existe. Lá na configuração, lá no cerne do negócio, né? Sim. E acho que isso que vale a pena dizer para as pessoas, né? Isso. Cada coisa é uma coisa. A residência, ela precisa de ter uma internet confiável. Na empresa é fundamental ter uma internet confiável, porque afeta o faturamento da empresa. Exato. Isso às vezes o empresário quer poupar R$100, mas aí quanto é que custa ficar parado um dia inteiro sem internet? Ou ficar com instabilidade frequente? A gente sempre fala que se tu tem um negócio, se tu é dentista, se tu é advogado, tu tem que focar no teu negócio. Claro. Tu ficar tendo problema com suporte técnico, esperar no 0800, ficar horas ali, tu tá perdendo dinheiro no teu negócio. Tu tá deixando de ganhar dinheiro, que é perder. Então, é importante que a gente sempre tenha isso bem em mente. Não é o tal do gasto, é literalmente um investimento. Né? E vai retornar, né? Exato. E nesse papo com vocês, eu quero focar na questão do atendimento. Quais que são os diferenciais da SIM Digital no atendimento ao cliente? Porque isso seja para a empresa ou para a pessoa física, né? Porque quem está assistindo a gente, certamente em algum momento da vida já se incomodou com um provedor de internet, né? Sim. Tanto na questão do atendimento, da solicitação de um suporte. Quais que são os diferenciais de vocês? Porque vocês têm essa atuação mais centralizada aqui na região também, né? Sim, então, o nosso atendimento ele é 100% humanizado, tá? Não vou te dizer que não tem um boot ali no início, tem um boot, mas é mais para filtrar e direcionar quando o cliente precisa de um suporte, precisa de um atendimento comercial, é financeiro, ele para distribuir o cliente para o setor que ele precisa. Mas tanto a área comercial quanto suporte é 100% atendimento humano, é humanizado. Então, nós temos o nosso suporte 24 horas, no 0800. Um outro diferencial para planos empresariais também. O cliente que contrata a internet, claro, vai depender muito do qual plano o cliente está contratando, a gente tem um diferencial de um grupo no WhatsApp, com nós os dois, que somos os vendedores, juntamente com o pessoal do suporte. Por quê? Porque se o cliente que tem, claro, uma infraestrutura de rede que precisa de uma operação 24 horas, ele não pode parar, então ele tem esse atendimento direto via WhatsApp. Junto com o TI da empresa, junto com o responsável da empresa, e ele não precisa entrar em contato com o 0800. Sim. Ele manda direto a mensagem no grupo do WhatsApp e automaticamente já vai cair para alguém dali do suporte para tentar ver qual é o problema, se é um link, onde é que tá, qual equipamento tem que trocar, e automaticamente já vai aberto o atendimento, se necessário mandar um técnico para visita. É um mercado extremamente competitivo de vocês, né? Falando enquanto comercial, como é vender assim digital, assim empresas e esses diferenciais, em apresentar isso para o mercado? Quais que são esses pontos que vocês sempre levam em questão, assim, para o meu produto é diferente por isso, porque velocidade todo mundo tem, né? Sim. A gente foca bastante nesse atendimento, né? Que nem a Bruna falou, para planos, claro, tem os planos específicos, mas a gente tem os grupos de WhatsApp,
A gente tem muitos clientes que já contratam com a gente direto no WhatsApp, então eles entram em contato no nosso Já número. falam Então, direto. esse cara, querendo ou não, ele vai ter o meu suporte ali sempre, Sim, porque quando sim. ele tiver algum Tá sempre problema, ali, ele ó, entra em Gabriel, contato né? comigo, ele fala, a gente já aciona o pessoal do suporte lá dentro, e o pessoal entra em contato com essa pessoa, então a gente consegue ter um atendimento muito mais próximo. Na questão do tempo também, existe um padrão normal na Telecom, que é de levar até 48 horas para mandar um técnico na casa do cliente, e a gente consegue... A gente mantém o padrão nos contratos e etc, mas a gente consegue atender ele muito mais rápido do que os outros provedores. A gente trabalha aí, acho que no máximo 24 horas. E é raro a gente precisar mandar um técnico na casa do cliente. Isso é só quando rompeu uma fibra direto na casa dele. Tem fatores externos, né? Fatores Na rua, externos, né? exato. Tem tempo, tem clima, tem caminhão passando. E como a gente trabalha com um roteador muito bom e de uma tecnologia muito alta, a maioria das coisas a gente consegue ver remotamente, então a gente já identifica se tem algum problema, já toda a parte da configuração do equipamento a gente faz remotamente. O que precisa é só quando precisa romper um cabo, um conector que quebrou, às vezes a pessoa não tem muito conhecimento de que a fibra é algo sensível. Sim. E às vezes de repente tu foi passar um paninho ali no teu rack, tu mexeu o roteador, quebrou o conector. Quebrou o conector. Quebrou a fibra ali dentro do conector. Então isso é uma coisa importante de falar, né? Tem que tomar cuidado, a fibra é sensível. Não mexa no roteador. Evite Solicita um mexer. técnico para mexer, para trocar o equipamento de lugar. Às vezes o pessoal de casa acha que é técnico e aí não, meu roteador aqui tá incomodando, Mas eu vou tô com trocar cuidado, de lugar, vou botar no daí outro lado ali. bota lá pro outro lado, acaba rompendo a fibra também da... Ou assim, deu uma travadinha, vou aqui ver para resetar. No que ele vai ver para resetar, ele já mexeu aqui, virou Já o quebrou. roteador assim, procurando alguma coisa. Já... E o cabo já era. Sim. Né? Porque são equipamentos sensíveis, então um ponto importante é essa que a Bruna Isso. citou mesmo, vou botar em outro Sim. lugar e tal, né? Exatamente. Chama o técnico. Chama o técnico É, para melhor trocar chamar o o técnico. equipamento, porque ele tem habilidade e conhecimento para fazer essa troca de forma segura, sem que rompa. Senão ele tem que passar toda a fibra de novo, de zero, trazer lá do poste, ou então... É dependendo complicado. da E em situação, é determinados complicado. momentos pode ficar sem sinal, né? Fica. Tem a perda do sinal, né? Exato. Eu anotei aqui, acho que é um ponto importante para a gente falar nessa questão das empresas. As pessoas às vezes não têm dimensão que tudo hoje em dia está conectado à internet, né? As grandes empresas e as pequenas empresas, a operação de cartão, como você falou, a operação de câmeras, né? De segurança, a gente está em um exato. mundo cada vez mais conectado com as CCTVs da vida aí. Tudo depende da internet, né? Sim, com certeza. Da estabilidade delas, Isso, né? exato. A câmera é fundamental ter uma estabilidade, né? Tu não precisa nem de uma velocidade alta, mas ela tem que ser constante sempre, tá sempre conectada. Então, às vezes, o cliente tem lá um monte de câmera no Wi-Fi, mas ele tem um roteador lá dentro do escritório. Não vai chegar o Wi-Fi na câmera de qualidade e, em consequência disso, a câmera vai estar mandando uma imagem toda granulada, Sim. quadriculada e etc, né? Inclusive, ontem eu fui num cliente que estava exatamente com esse problema, assim, a câmera estava muito longe do roteador e estava travando toda hora, quadriculada. Então a gente vai lá, bota um roteador mais próximo dela, quando é no caso de uma câmera de Wi-Fi, né, para evitar esse tipo de problema aí. Muito bem. Gabriel, prazer te conhecer, cara. Como que quem está assistindo o Papo Direto faz para entrar em contato com a Assim Empresas, com a Assim Digital? Lembrando que vocês têm uns planos aí, inclusive com streamings, né? Algo destinado às pessoas físicas e também um diferencial na questão das empresas, né? Isso. Eu vou ter que colar Pega a aqui colinha aí, a colinha é importante, o número ajuda. de telefone, porque eu não me lembro de cabeça. Mas tem muita opção. Tem o nosso site, tem as redes sociais. As redes sociais é o Vale do Itajaí, né, Bruna? Isso, sim, Digital Vale do Itajaí. E agora a gente também tá com o Instagram da Sim Empresas também. Então o pessoal já segue para engajar lá É que você falou dessa questão das empresas, tem planos dedicados às empresas. Vamos bater nessa tecla. Residencial não é empresa. Nós temos planos exclusivos para residência, nós temos planos exclusivos para empresas e temos planos exclusivos para portaria remota de condomínio também. Tem isso. E com Tem a isso
quantidade também. maior de prédios que a gente tem, de condomínios. Sim. Tem um produto direcionado? Tem um produto direcionado para os condomínios também, que é uma parceria que a gente faz com os síndicos. E aí todo mundo tem vantagem, tanto o síndico e o condomínio, quanto os moradores do condomínio também. Muito bem, é mais um ponto, né? As pessoas estão conectadas, né? Exatamente. Com essas portarias remotas que cada vez mais são também não pode parar, né, a operação, porque é a segurança do morador. Então, a gente também tem um plano exclusivo para os condomínios. Muito bem. 2 anos na 2 área do anos. telecom, aprendeu bem, né, Bruna? A E vender um gente- produto diferenciado é legal também, né? Sim, com certeza. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu acho que no momento em que tu entra para trabalhar num telecom, acho que para tu poder atender o cliente, tu tem que, de uma certa forma, entender o que tu tá vendendo, Claro. o teu produto. Porque se tu não acreditar e tu não souber no que a gente tá Não souber. oferecendo, não faz sentido eu estar aqui. Então, a gente tenta... Claro, o Gabriel tem muito mais anos de experiência que eu, mas a gente tenta sempre se atualizar e ir em busca e estudar e tá sempre com as informações atualizadas para que a gente possa sempre estar atualizando o cliente, dar o nosso melhor atendimento e levar o que o cliente realmente Sim. necessita, né? É isso aí. Gabriel. Eu vou colocar aqui o número de telefone direto no meu WhatsApp e o da Bruna. Então é 479-9660-2931. E Esses são os contatos diretos de vocês Os para as nossos empresas e contatos também direto pra para empresa. as pessoas físicas, né? Isso. Muito bem. E eu até vou trazer o Insta aqui, que é o @simdigital.vale do Itajaí, né? Isso aí. Isso aí, né? Com todas as promoções, com todas as dicas por lá também, Isso, e o da Bruna é 479-9644-0153. né? Muito bem. Pessoal, mais algum ponto importante para a gente tocar para o nosso público aí? Vem pra Sim Digital! Muito bem. Achou bem. Gabriel, obrigado, cara. Prazer. Até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, Bruna. Obrigado. Obrigada. Gente, semana que vem tem mais uma edição especial do Papo Direto. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau.